Oi, pessoal, boa tarde. Sou eu, professor Almir. Vamos fazer um estudo sobre a parte geral do direito empresarial, uma forma de revisão, né, para a nossa prova bimestral, ou uma forma de estudo para você que está querendo se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo do direito que é tão interessante. Bom, em primeiro lugar, é importante falarmos que o direito empresarial tem como objeto de estudo as relações econômicas ligadas à organização da empresa. Tá? Então, o direito empresarial vai estudar todas essas relações que envolve o universo empresarial, seja os empresários, os contratos que eles fazem, a propriedade intelectual. Então, é, partindo, né, desse primeiro conceitozinho sobre a empresa como uma atividade econômica organizada, nós vamos falar um pouquinho para vocês, né, sobre a evolução histórica do direito empresarial. Tá? Bom, em primeiro lugar, é importante falar que o direito empresarial ele tem fases diferentes de evolução. Né? Quatro fases, para sermos exatos. Na primeira fase, se retrata no período da Idade Média, quando o direito empresarial surge no século XII. Tá? Essa primeira fase, o direito empresarial ainda é chamado de direito comercial, né? E as suas regulamentações estão bastante ligadas às corporações de ofício, né? E o primeiro instituto de direito empresarial que surgiu nesse momento foi a letra de câmbio. O segundo período do direito empresarial é no século XIX, tá? E ele está relacionado ao direito francês, né? Quando Napoleão Bonaparte promulga o Código Civil Napoleônico e o Código Comercial e dá início a um período que nós chamamos de Teoria dos Atos de Comércio. Tá? Neste momento, nós temos a divisão entre uma área do direito, que é a área do direito privado, que regulamenta as partes cíveis, do outro lado, a área do direito que regulamenta o direito comercial. Tá? Então, nós tivemos uma divisão, uma dicotomia entre o direito privado, né, nas relações cíveis e nas relações empresariais. Tá? Esta visão dicotômica separada do direito privado, ela começa a ruir só no século XX, quando essas duas partes do direito privado se unem, tá? E passam a ser estudadas agora, né, sobre uma nova ótica, a unificação das normas de direito privado. Essa unificação se dá principalmente, se consolida principalmente com o Código Civil Italiano de 1942, dando origem ao que nós chamamos de teoria da empresa. A teoria da empresa é uma teoria que disciplina tanto as atividades econômicas privadas, né, de circulação, produção, bens e serviços, né, relacionadas ao empresário, ao direito empresarial, né, unindo ele novamente com o direito civil. Tá? A teoria da empresa ela nasce da teoria fascista, né, porque ela nasce no direito italiano, tá? Buscando uma harmonia entre as classes proletárias, né, e tem como principal teórico um legislador, um doutrinador italiano chamado Alberto Aschini. Tá? Ela vem abolir a teoria dos atos de comércio, né, ligando o direito comercial a uma realidade diferente, a realidade da empresa, ou seja, a realidade da exploração da atividade econômica organizada. Então, a atividade econômica não é vista mais como atividade civil ou atividade empresarial. Nós temos uma atividade só, organizada sobre o foco da empresa e não mais do empresário, não mais do comerciante. Bom, a teoria da empresa, ela foi aplicada também no Brasil, né, principalmente a partir da promulgação do Código de 2002. Mas nós tivemos no Brasil o direito empresarial constituído inicialmente pela promulgação do Código de 1850. Nossa, mas desde 1500 até 1850 nós não tínhamos uma regulação comercial? Olha, praticamente não. Por quê? Porque o Brasil, né, até a proclamação da República, ele utilizava-se das leis portuguesas. Mesmo com a proclamação da República, nós ficamos muito tempo ainda utilizando as ordenações do reino. Tá? E só depois da publicação do Código Civil e depois em 1850 com o Código Comercial é que nós tivemos uma legislação própria. Tá? E essa legislação de 1850 foi promulgada com base na teoria dos atos do comércio, né, inspirada no Código Comercial Napoleônico.
né? Nós tivemos uma outra legislação, antes de 1850, que foi o Regulamento 737, tá? Que regulamentava as atividades dos tribunais de comércio que existiam no Brasil e das juntas comerciais, tá? A teoria da empresa só veio a ser adotada, né, gradativamente por legislações esparsas e depois, em 2002, com a promulgação do Código Civil, ela foi adotada expressamente pelo nosso legislador. Bom, pessoal, mas aí nós passamos para o estudo direto do direito empresarial no nosso Código Civil. Tá? E o primeiro artigo do Código Civil que regulamenta o conceito de empresa e empresário, tá, é o artigo 966 do Código Civil. E ele traz nesse artigo o conceito de empresário. Tá? Importante, pessoal, ó, muito cuidado, tá? Muito cuidado, muito importante. Tá? O artigo 966, ele fala que é empresário, não qualquer pessoa que exerce uma atividade, né, que promove a circulação ou a venda de algum bem. Ele fala que é aquele que exerce atividade com profissionalismo, sempre uma atividade organizada para produção e circulação de bens ou de serviços. Cuidado, não confunda empresário com empregador, né, ou com empregado, ou com administrador. Tá? Empresário é a pessoa que vai gerir a atividade econômica. Tá? Lembrando, empresa é a atividade econômica. Empresário é a pessoa responsável pela gestão da empresa. Tudo bem? Não confunda também empresa com o local físico da exploração da atividade econômica. Tá? Empresa, atividade econômica. Empresário, a pessoa responsável pela sua gestão e organização. Né? Só que o artigo 966, ele ainda traz um parágrafo único que explica que algumas atividades estão fora do conceito de empresários, né? Que são as atividades chamadas atividades econômicas civis, tá? Atividades literárias, científicas, culturais ou artísticas que não são considerados empresários, cuidado, salvo se constituir elemento de empresa. Tá? Então, quando as pessoas exploram uma atividade econômica de venda de bens, por exemplo, o pipoqueiro, que vende pipoca na esquina, tá? O pipoqueiro é empresário, mesmo sem registro na junta comercial? Sim, mesmo sem registro. Tá? O legislador não determina que para ser empresário tem que ter registro. O legislador ele só afirma que é empresário quem explora a atividade econômica. Mas e uma pessoa que venda artesanato, por exemplo? Tá? Artesanato, atividade cultural, né? A venda do artesanato não vai ser considerada empresário, com registro ou sem registro. Agora, se essa pessoa que vende artesanato resolve organizar a sua produção como um elemento de empresa, constituir CNPJ, né? Dar início ao registro na junta comercial, aí ela poderá ser tratada da mesma forma que os empresários. Tá? Lembrando que, de uma forma geral, as atividades econômicas civis estão relacionadas. As pessoas estão excluídas do conceito de empresário, profissionais intelectuais, na sua grande maioria, tá? Empresários rurais, os produtores rurais que não têm registro, e cooperativas, todas as cooperativas também estão excluídas do conceito de empresário. Tá? Quem está proibido de exercer atividade empresarial? Tá? Quem não pode exercer atividade empresarial são as pessoas que não têm capacidade. Tá? Não tendo capacidade civil, não é permitido explorar a atividade empresária. Mas o incapaz, ele pode ser representado ou assistido, não é? Sim. Então, do mesmo jeito que ele pode ser representado ou assistido para os atos da vida civil, será que ele também não pode para os atos da vida empresarial? Sim, também pode. Entretanto, muito cuidado. Tá? Para explorar a atividade econômica, o incapaz, através de representante ou assistente, ele tem que ter uma autorização judicial prévia. Tá? Então, o representante ou assistente precisa de uma autorização judicial que ele não tem nos atos da vida civil. Ele só vai ter essa necessidade de autorização para os atos empresariais, pessoal. Então, tomem muito cuidado. Tá? E ainda, com o advento da Lei 2.399 de 2011, os incapazes, né, que antes só poderiam continuar a atividade econômica, agora eles podem constituir uma atividade econômica nova, desde que eles não, como sócios incapazes, não sejam administradores da sociedade, desde que o capital social esteja totalmente integralizado, né? E desde que ele esteja representado, mais uma vez falando desse representante ou assistente, ele tem que ter autorização judicial para isso. Tá? Bom,
E importante falar a vocês também, né, principalmente para a nossa prova, hein, a relação do patrimônio do incapaz, né? O incapaz, quando constitui uma atividade econômica, quando ele começa a exploração da atividade econômica, o patrimônio dele está excluído dessa atividade econômica. Muito cuidado, viu? Ele só vai ser responsável, o patrimônio do incapaz só vai ser responsabilizado aquele que ele adquirir depois do início da atividade econômica e em virtude da atividade econômica. O patrimônio que o incapaz tinha antes da exploração da atividade econômica não pode ser usado por credores, né, para responsabilização da pessoa jurídica ou responsabilidade de extensão em virtude de desconsideração de personalidade jurídica, por exemplo, né? Ainda, cônjuges que são casados no regime de comunhão universal de bens ou no regime de separação obrigatória de bens não podem constituir sociedade empresária entre si. São só esses dois regimes. Lembrando que a separação de bens é a separação obrigatória, ou seja, aquela separação que envolve as pessoas que se casaram em virtude de autorização judicial, né, ou que são maiores de 70 anos de idade, se casaram, né, que precisam de autorização judicial para o casamento, essas pessoas são obrigadas a se casar no regime de separação de bens. E aí elas não podem constituir sociedade empresária com seus cônjuges. E por fim, nos impedimentos, nós temos a questão, né, das pessoas que legalmente estão impedidas, como alguns servidores públicos, militares, em que as legislações que regulamentam as suas atividades não permitem que eles sejam, né, administradores, não permitem que eles exerçam a atividade empresarial. Tá? Mas é importante, muito cuidado. Tá? Essas pessoas que estão impedidas de gerir a atividade empresária, elas, na sua grande maioria, podem constituir cotas ou serem titulares de ações, desde que elas não exerçam a gestão. Tá? Então, é possível ele ser um sócio investidor, mas ele não pode ser um sócio gestor. Tudo bem, pessoal? Continuando ainda sobre essa questão da exploração da atividade empresarial, nós temos o empresário rural e o pequeno empresário. Tá? Estes dois empresários, eles têm tratamento legislativo especial. O nosso legislador, né, determinou que a atividade econômica que eles exploram deve ter tratamento favorecido com relação ao registro e à escrituração das suas atividades. Com relação ao pequeno empresário, isso está regulamentado na Lei Complementar número 123, tá? E só é considerado empresário, pequeno empresário aqueles que se enquadram na Lei Geral da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Já o empresário rural, ele só vai ser considerado empresário quando ele promover o seu registro na junta comercial. Tá? Então, a pessoa que é produtor rural, ela, por ser produtor rural, ela não é considerada empresário automaticamente. Ela só vai ser considerada empresário se promover o seu registro perante a junta comercial. Tudo bem? Depois nós vamos fazer outro videozinho para vocês falando sobre os demais, né, demais explorações da atividade empresária. Fica aqui a dica apenas, né, para nós falarmos sobre a parte geral, né, e para não ficar vídeos muito extensos, eu vou fazer vídeos um pouquinho menores. Tudo bem, pessoal? Bom, então, logo logo eu vou postar o próximo vídeo. Tá? Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.